No último sábado, dia 7 de outubro de 2023, Israel sofreu um ataque surpresa considerado o maior dos últimos 50 anos. O grupo terrorista islâmico Hamas lançou mais de 5.000 foguetes, invadiu com motos, parapentes e lancha. Até o momento da gravação, terça-feira, dia 10 de outubro, foram confirmados um total de 1.770 mortos pelo conflito, sendo 1.000 civis israelenses, e ao menos 150 civis foram sequestrados e estão mantidos como reféns. É um conflito muito complexo e qualquer tentativa de resposta simples acaba numa narrativa de bem contra o mal. E esse podcast não busca dar uma resposta para o conflito ou sanar todas as dúvidas, mas explicar um pouco os últimos acontecimentos e pela ótica de uma pessoa que estuda bastante o assunto. Então, a convidada da semana do Backstage é mestra em comunicação política pela Universidade do Chile, jornalista, trabalha no Instituto Brasil-Israel. Seja muito bem-vinda ao Backstage Podcast, Anita Efraim. Muito bom estar aqui de novo com você, Marcelo, com todos os seus ouvintes e também espectadores. Apesar do momento ser talvez um dos piores possíveis, né? Eu preferia quando eu podia falar de Santos aqui. Eu ia te falar exatamente isso. Eu queria falar sobre a vitória do Santos, sobre o Santos um pouquinho fora da zona de rebaixamento, mas não dá, né? Infelizmente não deu nem para curtir a vitória de virada em cima do Palmeiras. Deu sim, desculpa. Dá um pouco, mas... Um pouquinho. Eu queria começar, Anitta, porque no sábado eu acordei com a mensagem do Jonathan, que está aqui, falando assim, tá vendo o que está acontecendo em Israel? E aí, na hora eu abri meu Twitter e chegou uma enxurrada de coisa, inclusive de vídeo de gente sendo sequestrada, daquele vídeo daquela mulher sendo levada numa moto e o marido ficando. E aquilo começou a me dar sensações horríveis, primeiro pensando nas pessoas que estavam lá e ainda estavam recebendo os ataques. E é a primeira sensação que dá. E a segunda sensação é de apreensão de como isso vai ser falado, tanto nas redes sociais como nos jornais e no meu núcleo pequeno também de amigos, enfim. E isso sempre é uma questão. Quando surge conflito Israel-Palestina, esse assunto volta. A gente sabe que é um terreno muito fértil para o antissemitismo vir com força. E dessa vez não foi diferente. E as redes sociais estão sendo um palco de muita coisa ruim, muita gente passando pano para terrorismo e justificando ações injustificáveis. Quero saber como que foi para você desde sábado. Você trabalha com isso 24 horas por dia e desde sábado tem sido muita coisa, então está acontecendo muita coisa. Então, quero saber como que tem sido isso para você. Realmente tem sido dias muito intensos. Desde sábado, 6h30 da manhã, a hora que eu acordei, eu olhei meu celular e falei, meu Deus, o que está acontecendo? E era uma guerra. Então, poucas horas depois, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse isso é uma guerra. A cúpula se reuniu e realmente é essa a definição do que está acontecendo em Israel. O Instituto Brasil-Israel tem tentado ao máximo ser um lugar seguro de informações e análises sobre o que está acontecendo. Eu sou coordenadora de comunicação no IB, então o que eu faço é ir gerenciando e distribuindo as pessoas que a gente tem dentro do nosso time para poderem ser essas fontes seguras de informações para a imprensa, né, especialmente. Mas também nas redes sociais, a gente tem grupos no WhatsApp em que a gente fica alimentando com informações, também divulgando as coisas que a gente faz, a informação que a gente produz, as análises que a gente produz. A gente tinha um grupo que tinha 600 pessoas para informar sobre questões democráticas em Israel, já se transformaram em 2 grupos com mais de 1.000 pessoas cada um. Já temos que abrir o terceiro, acabando o podcast, já vou ter que fazer isso. Então, a gente está nesse lugar. 24 horas por dia, basicamente. Eu só paro quando eu durmo, distribuindo informação, colocando pessoas do IB que a gente confia, que a gente acredita, para falar na imprensa, para disseminar informação sobre o que está acontecendo lá, seja de pessoas que estão aqui e têm muito conhecimento sobre a situação ou diretamente pessoas que estão lá vivenciando isso. E cansa, né? É um assunto que é diferente de você estar falando sobre informação sobre algo que não tem uma relação pessoal, né? Tem uma relação pessoal sua com Israel, com o judaísmo. Você falou que você tem família lá.
Como que é lidar com isso pessoalmente, assim? Sim, é emocionalmente muito desgastante, porque você não consegue separar os seus sentimentos disso tudo. Quando você vê o seu amigo, que é reservista, sendo chamado para ir para o exército, quando você vê familiares que são reservistas e tendo que se envolver nisso, é impossível que isso não mexa com você, isso não te afete de alguma forma. É muito fácil para quem não conhece ninguém dar grandes opiniões sobre o assunto, né? Mas a dimensão humana pega muito. Tem um rapaz, que tem dado várias entrevistas contando que ele sobreviveu, que ele estava na rave e sobreviveu, né? Naquela rave, pra quem não sabe, no sul de Israel, que era um universo paralelo, tinha 3.000 pessoas, 260 corpos de jovens encontrados sem vida depois do massacre promovido pelo grupo terrorista Hamas. Ele estudou comigo na escola. Aquele cara que tá falando direto agora? Tem 2. Um que o amigo morreu, esse eu não, e um outro que conseguiu fugir num carro para Tel Aviv. Esse estudou comigo na escola. Cara, é bizarro, entendeu? Não tem como isso não te pegar num lugar muito sensível. Então, sim, é emocionalmente muito desgastante, mas ao mesmo tempo você tem que continuar, não tem uma pausa. Você não consegue falar, não, agora eu vou dar um tempinho, não vou ler notícias sobre. Não, muito pelo contrário, é o tempo todo buscando notícias sobre, para que você consiga sanar essa necessidade que as pessoas têm de entender o que está acontecendo por lá. Porque, pelo menos hoje, quando a gente está falando, terça-feira, tudo isso está muito longe de acabar. Uhum. Eu acho que uma coisa que algumas pessoas podem não entender, que para quem é judeu, relembrar situações que aconteceram talvez na pior fase, momento para ser judeu no mundo, que era durante o Holocausto, é muito dolorido, né? Eu estava lendo relatos de uma família que estava no kibbutz, e aí entrou lá, os terroristas entraram, eles colocaram os filhos num armário e trancaram os filhos no armário. Crianças, os 2 pais foram mortos e as crianças ficaram no armário por 14 horas, até... 10 meses. Bebês de 10 meses. Bebês de 10 meses. E eu acho que isso é uma cena que foi muito comum durante o Holocausto. Então, essas coisas estão sendo revividas. Então, esse assunto não diz só sobre as pessoas que a gente conhece lá e sobre pessoas que estão diretamente relacionadas a gente, mas também é uma memória muito dolorida para todo mundo que tem família, que já experienciou isso e que traz com isso na nossa identidade, né? Sim, uma memória coletiva, né, que machuca muito também. Essa associação, a Daniela Kresh, que é jornalista, correspondente do IBI em Israel, fez também de um caso similar de outros pais que colocaram as filhas de 2, 3 anos dentro de um armário e falaram, fiquem quietas, não façam barulho. Isso lembra a Inquisição, que também tinha questões assim, né, tipo, acender velas dentro do armário para ninguém lembrar que ninguém saber que você é judeu, ou da Shoah, de você esconder crianças pequenas para ninguém saber que você estava escondido lá quando você deveria, enfim, ir para o campo de concentração. Então, sim, são memórias coletivas que pegam muito as pessoas e realmente morreram 1.200 pessoas num dia. É o maior número de judeus mortos em um dia desde o Holocausto. Não tem como isso não despertar um trauma nas pessoas. E talvez as pessoas já estejam aqui ouvindo a gente pensando, e vocês não vão falar dos palestinos, do que passam as pessoas que estão em Gaza? Sim, a gente também pensa sobre isso, a gente também se solidariza, mas é óbvio que a primeira coisa que a gente vai pensar é nos nossos, nas pessoas que a gente tem uma ligação, é uma questão humana, é uma questão inevitável. São as pessoas que a gente conhece, são os nossos amigos, os nossos parentes que estão passando por isso. Então, não dá para tirar esse componente muito humano da situação. Eu estava ouvindo o podcast do Instituto Brasil-Israel que vocês lançaram hoje, na terça-feira, e o Daniel Dweck fala sobre como os judeus deixaram de ser vistos com cuidado como minoria que são. Ele fala muito bem sobre como grande parte da esquerda progressista, que é uma esquerda um grupo que busca se solidarizar com pautas de minorias e de apoio a minorias, deixa os judeus de lado nesse momento e não tem o cuidado para tratar do assunto que nem teria com outras minorias. E ele fala muito bem sobre como o antissemitismo, uma pessoa que não é judia, tem que ter muito cuidado para não ser antissemita, da mesma forma que um homem tem que ter muito cuidado para não ser machista, um branco tem que ter muito cuidado para não ser racista. E eu sinto que falta muito desse cuidado na mídia e principalmente nas pessoas comuns nas redes sociais e pessoas próximas a gente. Estava contando para você agora de coisas de pessoas que são consideradas minhas amigas que têm falado coisas que me afetam e eu acho que estão nesse lugar de antissemitismo. Por que será que os judeus estão nessa posição e por que você acha que tem tanta falta de cuidado assim? Olha, tem
podem ter muitas respostas, eu vou tentar dar alguns elementos que me fazem pensar. Um deles eu vou começar por Israel, porque é o nosso tema principal hoje, mas acho que tem essa questão do conflito entre Israel e Palestina. Os movimentos sociais brasileiros, né, de esquerda, eles têm essa associação muito grande com a luta palestina. E que, assim, gente, de forma nenhuma quero dizer que a luta palestina não é legítima, ela é. A gente precisa falar sobre um Estado palestino, a gente precisa falar sobre a solução de 2 estados para 2 povos. Mas eu não acho que isso queira dizer apoiar um grupo terrorista como é o Hamas. Muito pelo contrário. Não acho. A gente fez uma live que quem tiver interesse em ver, está no nosso canal do YouTube, do Instituto Brasil-Israel, com o Henrique Zimmermann, que é um correspondente internacional, jornalista português, mas que mora em Israel há décadas, que ele fala sobre isso. O Hamas, ele não quer um Estado liberal palestino em que todos os palestinos poderão ser felizes. Não, eles querem um Estado religioso, extremista, guiado pela Sharia, né, que é a interpretação mais radical da lei islâmica. Então, eu acho que tem essa associação dos movimentos de esquerda brasileiros com a causa palestina, coloca automaticamente tudo que tem a ver com Israel e aí também os judeus nesse lugar de opressores. Então, isso tiraria os judeus do lugar de minoria. E tem também o ponto de que no Brasil, e talvez a gente e nos Estados Unidos também é importante dizer, existe esse mito de que todo judeu é branco, né? As pessoas sustentam esse mito de que todo judeu é branco, o que é em si antissemita, porque isso ignora completamente, por exemplo, os judeus orientais, os judeus negros, né? Uma gama. Os judeus, inclusive, tem teorias conspiratórias antissemitas que são muito disseminadas pela esquerda de que os judeus de origem europeia foram para Israel e os outros estão ali mentindo, entendeu? Que são os europeus colonizando aquela região, sendo que, cara, pelo amor de Deus, sabe? Isso é um absurdo de tantas formas que fica até difícil de refutar. Só de essas palavras saírem da minha boca eu já fico desgostosa, sabe? É um absurdo, óbvio. Tem judeus que são brancos e tem judeus que não são brancos. Mas os judeus são uma minoria em si. Mas você vê no Brasil as teorias conspiratórias dignas dos protocolos dos sábios de Sião, que é o principal, aspas, documento antissemita da história moderna, de que os judeus elegeram Bolsonaro. Sim, gente, os judeus, 120 mil, tiveram o poder de eleger o presidente do Brasil em 2018, entendeu? Então, eu acho que tem muito essa questão do dinheiro, porque como essas teorias conspiratórias vêm muito da questão financeira, o rico e o branco, eles estão automaticamente muito ligados, né? Tem essa ideia que faz todo sentido no Brasil, mas o judeu é sempre colocado nesse lugar. O judeu é sempre rico, o que também não é verdade, então o judeu é sempre branco. Então, acho que essas são as 2 principais pontas que eu consigo juntar para te responder essa pergunta. Então, a identificação com a causa pela luta palestina e a associação automática do judeu e Israel como um opressor e a associação antissemita de que todo judeu é rico e branco. Indo um pouco para esse lado do conflito que começou no sábado agora, né, esse novo foco de conflito, eu estava lendo um texto do Reinaldo Azevedo que ele fala sobre terrorismo e ele fala que todo terrorismo alega uma justa causa, uma causa, enfim, que tenha uma justificativa. E eu vejo nas minhas redes sociais de pessoas conhecidas gente falando que a ação do Hamas foi uma ação de libertação, uma ação justa de combate ao que estava acontecendo em Israel, a opressão de Israel. E eu acho interessante fazer uma analogia, quando a gente pensa em ataque terrorista, o que mais vem na nossa cabeça, talvez o maior ataque terrorista dos últimos, sei lá, quantos anos, é o 11 de setembro, e por mais legítima que sejam as críticas à ocupação dos Estados Unidos no Oriente Médio, eu acho que ninguém defende entrar num avião, sequestrar e jogar no maior prédio de Nova York, né? Então, eu acho que é uma comparação que é interessante a gente fazer, que por mais legítimas que sejam as críticas a Israel e à ocupação na Palestina e aos assentamentos na Cisjordânia, eu não consigo entender por que se defende atos terroristas contra civis que não tem absolutamente nada a ver com isso. Então, indo para esse ponto, falando sobre o terrorismo do Hamas, eu queria que você falasse um pouco também sobre as ações de Israel e até que ponto são comparáveis e até que ponto não são comparáveis. Não vou saber te responder até que ponto elas são ou não são comparáveis. Se você me perguntar, você acha certo que depois de tudo que aconteceu, Israel corte luz e comida de Gaza? Não, não acho. Você acha certo que civis estejam morrendo em Gaza? Não, não acho.
Não acho. Mas eu também acho que as pessoas têm respostas muito simples para problemas extremamente complexos. Eu sou uma crítica voraz de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Esse atual governo dele é uma aberração. É um governo de extrema-direita formado por parlamentares que são abertamente racistas contra árabes, mas eles também são contrários aos direitos da população LGBT, eles são contrários a judeus seculares, eles são horrorosos. É uma coisa tenebrosa. Eles incentivaram atos assim de violência absurdos contra árabes e palestinos na Cisjordânia, coisas que eu, assim, só de lembrar daquelas cenas, eles incendiando casas de palestinos é uma coisa horrorosa. Agora, se você me perguntar, foi por isso que o Hamas atacou? Eu acho que não. Está na ideologia do Hamas, no que o Hamas acredita, o fim da existência do Estado de Israel. Recentemente eles tiraram lá que eles não queriam matar judeus. Parabéns, puxa vida, agora tá resolvido. No Estatuto de Fundação, né? No Estatuto de Fundação tinha lá declarado que eles eram contra judeus em geral, aí depois eles tiraram. Mas ainda tá no Estatuto de Fundação que eles são efetivamente contra o Estado de Israel. Então, assim, se você me perguntar, Benjamin Netanyahu quer negociar a existência de um Estado palestino? Não. O Hamas quer negociar a existência de um Estado palestino, liberal, que caibam todos os tipos de palestinos, de muçulmanos, ao lado de um Estado judeu? Não. Eu não acho também que dê pra gente fazer um paralelo assim, que nem eu tô falando, entre um governo, que eu sou totalmente contrária, e um grupo terrorista. Não acho. Mas acho sim que Israel viola direitos de palestinos. O governo de Israel viola direitos palestinos, a gente está totalmente longe da paz. Esse governo não deu nenhum passo em direção à paz, muito pelo contrário, tem incentivado os colonos que vivem em territórios ocupados na Cisjordânia a serem cada vez mais violentos. Dito tudo isso, nada justifica o que o Hamas fez. Uma carnificina. Nada justifica. A gente tem espaço para discutir essas duas coisas. A gente tem que ter. Se a gente não tiver, e a gente partir do princípio que, por causa disso, tá tudo bem você sair matando crianças e sequestrando idosos com Alzheimer e matando civis, tem alguma coisa errada nesse raciocínio. Isso não é resistência. O Hamas não é o povo palestino. Não é todo o povo palestino, não é todo o povo de Gaza que apoia o Hamas. Também é importante lembrar que por muito tempo Israel não abriu um caminho de verdade de interlocução com o Fatah, que tem seus problemas, mas que é a autoridade palestina, e que é um grupo mais moderado do que o Hamas, apesar de Mahmoud Abbas, que é o líder da autoridade palestina, ser, por exemplo, um negacionista do Holocausto. Mas Israel não teve mais abertura de diálogo com essa parte supostamente mais moderada. E nisso, e com toda a carência do povo palestino, o Hamas se fortalece. Na falta de esperança, a radicalização cresce. E isso não é só sobre a Palestina, isso é sobre qualquer instância do planeta. Então vamos falar sobre o Hamas, já que você entrou puxou esse tópico. O Hamas está lá desde 2007, né, como o governo da autoridade da Palestina. Da faixa de Gaza. Da faixa de Gaza. Eles tiveram uma eleição parlamentar naquela época, expulsaram a autoridade palestina de lá. E desde então é uma ditadura que não tem eleições e, enfim, é esse grupo terrorista que a gente tem falado. Eu queria saber de você o quanto você acha que a faixa de Gaza legitima o Hamas, quanto você acha que a população da faixa de Gaza está junto com as ideias do Hamas e até que ponto essa política do Hamas de terrorismo, de suicídios e de matar civis israelenses está junto com uma ideia da população palestina de que esse é o caminho certo. Tem uma perspectiva na Palestina de pessoas que sejam contra e de um novo governo que possa se instalar lá? Não tem nenhuma perspectiva. Mahmoud Abbas está velho, não abre margem para novas eleições, até porque há um temor de que se houver novas eleições na Cisjordânia, o Hamas ganhe também. Não tem nenhuma legitimidade de votação democrática, não tem uma organização que vai efetivamente cuidar disso, e isso é um problema muito grande para a população palestina. Eu não tenho como dizer aqui se a maioria apoia o Hamas ou não. O que eu sei das informações das pessoas de Israel é que não é um apoio massivo, assim. As pessoas não necessariamente amam o Hamas e o governo do Hamas. É óbvio que tem muitas pessoas que estão sofrendo com tudo isso.
Porque a partir do momento que o Hamas faz um ataque indiscriminado assim, e vou falar de novo, uma carnificina, que foi o que eles fizeram, quem vai sofrer depois é a população civil de Gaza. Porque esses caras envolvidos com o Hamas, essa milícia terrorista, para eles, quando alguém morre, ele é um santo. Entendeu? Vai pro céu, fica lá com as virgens. Tipo, nem a morte é um problema para eles, né? Não, eles se veem nesse lugar de ser um santo, de ser um cara correto, porque dedicou a vida a lutar contra a ocupação sionista. Quem está sofrendo? Os civis. Estão sofrendo as crianças que não têm escola para ir, estão sofrendo as mães que não têm como alimentar seus filhos, estão sofrendo as famílias que perdem suas casas nessa retaliação de Israel. Então, é difícil achar que todo mundo vai apoiar esse tipo de ação do Hamas. Ao mesmo tempo, a faixa de Gaza é um território extremamente precarizado, né? Então, como é que essa população reage à falta de infraestrutura? O Hamas consegue dar uma infraestrutura melhor para essas pessoas? Sei também que tem os bloqueios de Israel. Mas aí todo mundo fala, não, é um absurdo Israel bloquear a entrada das coisas na faixa de Gaza. Depois do que a gente viu, será que dá para pensar dessa mesma maneira? Que se deixasse entrar indiscriminadamente o que fosse, o ataque não seria ainda pior? Assim, essas são as ideias que passam pela cabeça. É muito difícil ser moderado, né? Quando você vê tudo isso acontecendo. A estimativa é de que nos kibbutzim, as comunidades agrícolas que são lá no sul de Israel, que o Hamas invadiu, 25% da população desses kibbutzim tenha sido assassinada. Puxa, é muito difícil você pensar. E se entrasse mais armamento? Se desse para entrar mais armamento por lá? O que eles teriam feito? É muito difícil quando do outro lado é um grupo terrorista, né? É um grupo terrorista. Quando você veio aqui a primeira vez, eu lembro que você passou muito uma ideia de que para Israel e para os judeus e para quem mora em Israel, seria muito bom ter 2 estados, porque às vezes essa solução de 2 estados não é bem vista por quem mora lá, ou assim, por quem defende Israel. Só que você falou, eu lembro que para Israel seria muito bom, porque é muito melhor se fazer fronteira com um estado do que com um grupo terrorista. E é um pouco disso que a gente está falando, né? Lógico, eu acho que isso não pode sair de pauta. Acho que isso tem que entrar mais na pauta agora. Acho que a comunidade internacional deveria estar mais mobilizada, deveria se mobilizar mais depois que, pelo menos, o pior passasse, porque ainda tem terroristas em Israel, ainda tem muitos foguetes sendo lançados em Israel. Israel está, né, lançando também foguetes e mísseis em território palestino. Então, a comunidade internacional deveria se juntar para reconhecer a urgência dessa situação. Precisa ter alguém para dialogar, porque Israel não vai dialogar com o Hamas. E apesar de eu achar o atual governo de Israel um horror, eu também não acho que dá para dialogar com o Hamas. Você dialogaria com alguém que mata criancinhas? Não. Mas aí vocês também vão falar, mas dá para dialogar com Israel? Mas dentro de Israel tem possibilidade de outros governos, sabe? Tem oposição, tem uma democracia tentando resistir aí de alguma forma. E assim, para mim é a mesma coisa, se você for parar para pensar, de que você fala, não, todos os israelenses, todos os judeus, todo mundo tem que assumir a culpa por isso, tem que dizer que Israel não tem que existir. Ah, tá, então nos últimos 4 anos no governo Bolsonaro, todos os brasileiros eram 100% responsáveis por tudo que o Brasil fazia, todos eram negacionistas da ciência, todos eram contra a vacina. Falta um pouco as pessoas também terem esse bom senso. As pessoas em Israel estão sofrendo muito. Eu sei que as pessoas em Gaza também estão, mas é uma questão humanitária dos 2 lados. Sobre os civis, porque no final quem sofre de verdade são os civis, né? Sobre os civis israelenses, não tem um apoio, eles não dão apoio massivo ao Bibi. Como que está a situação, aliás, como que estava a situação antes dos ataques? Estava num momento muito crítico da história de Israel. Eu quero que você dê um pouco essa perspectiva de como que estava, como a população estava vendo o governo e o que o governo estava fazendo que dividiu tanto Israel. Tá bom. Importante a gente lembrar que Benjamin Netanyahu sempre conseguiu se eleger e reeleger sob a promessa de proteger Israel. Nesse quesito, segurança. Então, a gente, só para abrir aqui um parênteses de que acho que a maior falha da história da segurança de Israel foi agora. Sob o governo de um cara que sempre prometeu proteger Israel do ponto de vista da segurança. Então, queria colocar isso. Mas, durante a campanha, ele veio com a história de segurança e tudo mais, mas ele fez muitos inimigos ao longo do tempo dele no poder, né? Ele
tá há 20 anos no poder, com algumas breves interrupções, mas 20 anos no poder em geral. E sempre com muito forte essa bandeira da segurança. Só que ele vai fazendo muitos inimigos, porque para ele o que importa é o poder. Ele é esse cara de os fins justificam os meios, ele é maquiavélico, assim, demais. E ele foi brigando e não tinha mais aliados. Quem foram os aliados que ele achou agora? Políticos racistas de extrema-direita, anti-árabe, homofóbicos, radicais. É o que eles chamam em Israel de sionistas religiosos, mas a extrema-direita. Esses são os caras que sequestraram o sionismo religioso de pessoas mais moderadas, etc. Racistas mesmo. Já, inclusive, um deles foi impedido. Itamar Ben-Gvir impedido de fazer exército por ser considerado um racista e que tinham medo do que ele poderia fazer no exército. Tá? Nesse nível. Por que ele pode ser político? Também não sei. Gostaria que ele não pudesse. Se juntou a essas pessoas. Sem contar na campanha que ele iria fazer, ele anunciou que faria uma reforma judicial em Israel, que basicamente o que faria? Tiraria o poder do judiciário para dar muito poder ao executivo. Por que isso é extremamente problemático? Porque isso tira o balanço entre os poderes. Em Israel é muito mais difícil você ter... É muito mais tênue essa linha de balanço entre os poderes, porque o legislativo e o executivo se confundem. Porque o executivo é formado por membros do legislativo. Só tem uma Câmara, a Knesset, né, o parlamento, e os membros do executivo são deputados eleitos pelo país, são parlamentares eleitos no país. Então, é bem tênue essa linha. E o poder judiciário, muitas vezes, foi o poder que garantia os direitos das minorias. Só que Benjamin Netanyahu está passando por processos de corrupção. Ele é um réu por corrupção em Israel. Para se salvar, ele embarcou, então, nesse plano de fazer essa reforma judicial, que para ele é interessante, para ele se salvar desses processos de corrupção, e para os aliados dele é interessante para tirar direitos de minorias. Então, eles estão alinhados nesse sentido. Israel estava há 40 semanas seguidas, indo todas as semanas para as ruas, mais de 100 mil pessoas, o que numa proporção de Israel é absurdo, porque tem 9 milhões de habitantes, 150, 200 mil pessoas nas ruas todas as semanas, protestar contra essa reforma judicial, que era uma ameaça ao caráter democrático e liberal do Estado de Israel. Então, esse era o patamar. Ele não era um primeiro-ministro muito popular, mas devo te dizer que agora ele é menos popular ainda. Porque uma pesquisa que saiu, acho que hoje, mostra que 55% da população acredita que ele deveria renunciar imediatamente. Porque é uma falha de segurança inadmissível. O país mudou, claro, né? Ninguém mais está falando de reforma, está todo mundo falando de uma união nacional para recuperar esses reféns que estão em Gaza, para encontrar as pessoas que ainda estão desaparecidas, para dar conforto para as famílias que estão enlutadas. Toda essa questão democrática foi paralisada, mas Benjamin Netanyahu não parece que vai sair maior disso. Inclusive, parte do exército estava contra, né? E agora essa parte voltou para lutar a favor de Israel. Eu vi que os grupos que se manifestavam também agora juntaram os esforços, porque eles já tinham uma capacidade de organização grande, agora eles juntaram os esforços para dar comida, para alimentar, para dar, enfim, suporte para essas pessoas que estão em situações ruins. Você falou um pouco do contexto interno, queria também saber um pouquinho do contexto externo, que estava prestes a acontecer um acordo de paz entre Israel e a Arábia Saudita, e agora esse acordo parece que não vai mais acontecer. E muitos dizem que o motivo do ataque do Hamas ter sido agora foi esse acordo de paz e eles queriam acabar com isso. Queria que você explicasse um pouquinho isso. As pessoas não devem ter entendido muito bem todas as conexões que você fez nessa pergunta, né? Então, vou tentar destrinchar. O Hamas é financiado pelo Irã. O Irã não gosta de Israel. O Irã não quer que Israel exista. E esse é um dos motivos de financiar um grupo terrorista que fica ali na faixa de Gaza. Recentemente, o Irã, numa mediação da China, assinou um acordo de normalização de relações com a Arábia Saudita, tirando o Irã de um certo isolacionismo ali naquela região. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos estavam negociando um acordo de relações, de normalização de relações entre Israel e a Arábia Saudita, e que tinha como pré-condição alguns acordos importantes com os palestinos. E no meio dessa negociação, quando estava uma coisa de vai sair a qualquer momento, vem esse atentado. Então, é difícil não achar que as coisas estão relacionadas, né? Tá no campo especulativo. Mas isso mudaria completamente o cenário do Oriente Médio, né? Essa relação entre Israel e Arábia Saudita mediada pelos Estados Unidos, e não seria do interesse do Irã.
que deixaria, né, de ter uma relação especial, digamos assim, com a Arábia Saudita. Então, é mais ou menos nesse contexto que aconteceu esse ataque, e sim, financiado pelo Irã. O Irã nega que tenha financiado o Hamas para esse ataque, mas fontes em Israel dão conta de que tem 1 ano de planejamento e que o Hamas falou para o Irã, esperou o ok, falou, Irã, posso ir? Falou, pode ir. E aí eles fizeram todo esse ataque. Então, isso não pode sair de contexto. E seria um acordo que também deixaria o Irã e o Hamas muito mais isolados, né? Israel teria mais apoio dos países árabes. Você falou sobre esses dois contextos políticos, interno e externo, e eu queria entender como que estava recentemente o conflito Israel-Palestina, porque em 2021 teve um novo momento de conflito e fazia um tempo que não estava tendo tanta coisa. E também se esse momento agora pode ter sido um dos motivos de ter acontecido, se foi essa radicalização do Likud e dos judeus ultra-religiosos contra os palestinos, se isso tem a ver, talvez, com o ataque que aconteceu agora no sábado. Acho que não tem a ver, tá? Acho que esse ataque aconteceria meio que independentemente. Dizem que ver essa divisão interna de Israel, esses protestos massivos, pode sim ter mostrado para eles que era um momento oportuno, que Israel estaria meio, né, despreparado para um ataque desse tamanho. Por causa dessa disputa democracia, pessoas sendo a favor e contra a reforma. Tem alguns que especulam que tenha isso. Mas eu não acho que o governo ser o que tenha sido o motivo desse ataque. Acho que mais essa questão do Irã com a Arábia Saudita, acho que isso poderia ter mais a ver do que o governo. Como estava essa situação? Estava mais focada na Cisjordânia. Então, estava tendo problemas graves dos colonos. Quem são os colonos? Eu não expliquei isso antes, vai que alguém não sabe. Os colonos são os israelenses que vivem em territórios ocupados ilegalmente na Cisjordânia por Israel. Tá? Então, assim, o jeito como eu disse essa frase já deixa claro o que eu penso sobre esse assunto. Então, não era para ter, tá? Não era para ter ninguém lá. Tem assentamentos judaicos lá que não eram para ter. Na Cisjordânia não era para ter nada. Não era para ter ocupação israelense. E ela existe desde 1967, na Guerra dos 6 Dias. Lá estava muito pior, porque esses colonos estão muito radicalizados. E eles estavam atacando palestinos, colocando fogo em casas de palestinos, em comércios e coisas do tipo. E quando o próprio exército de Israel tentava impedir que isso acontecesse, os colonos israelenses atacavam o exército de Israel. Para vocês entenderem a complexidade dessa situação. Os soldados de Israel eram acusados de serem, sei lá, antissemitas, anti-Israel pelos colonos. Porque esses colonos são contra a existência de um Estado palestino. Então, o foco estava ali. E até há quem diga que parte dessa falha enorme de segurança de Israel seria porque teria efetivo demais mobilizado na Cisjordânia por causa dessa situação. Então, o conflito estava mais centrado na Cisjordânia. Tanto é que tem novos grupos radicalizados, né, tipo Jihad Islâmica, ou que a gente chama de Cova dos Leões, que são grupos radicalizados que nasceram na Cisjordânia muito a partir dessa situação, né, dos territórios ocupados ilegalmente e da opressão que, sim, existe contra os palestinos. Mas o foco não estava tanto em Gaza. Talvez também por isso a surpresa tenha acontecido. Você falou que foi acho que a maior falha de segurança da história de Israel. E ontem saiu uma notícia que, acho que de veículos de Israel mesmo, que o Egito teria avisado Israel que isso estaria sendo planejado, que um grande ataque estaria vindo. Eu recebi uma pergunta do César Canhadas perguntando quanto você acha que isso é verdade. Não sei se você também acha alguma coisa ou não. Mas ele falou assim que existem especulações de que o Benjamin Netanyahu saberia do que estaria acontecendo e usaria isso a seu favor para intensificar ataques contra a faixa de Gaza. Você acha isso possível? Como você vê isso? Acho meio teoria da conspiração demais, porque não é do interesse do Bibi que as pessoas estejam sendo assassinadas em Israel. Não, ele não quer mostrar fraqueza, mas eu não duvido que ele tenha sido avisado. Inclusive, eu não tenho como achar nada, né? Mas o Henrik Zimmermann, que é um cara muito bem informado, um jornalista que está envolvido com todos esses acordos com outros países do Oriente Médio, do Golfo, etc., ele
entende que houve um aviso, não sei, não sabemos exatamente do Egito, mas que houve um aviso alguns dias antes, que falaram, sim, algumas pessoas da inteligência, olha, não surpreenderia se viesse um ataque de gás, e nada foi feito. Não teve essa mobilização de efetivo que estava na Cisjordânia, ocupada em Sebabá de Colono. Infelizmente, essa que é a realidade. Então, existe, sim, essa é uma especulação muito forte. Bibi Netanyahu, obviamente, nega, diz que não foi avisado, que não sabia de nada, mas... Se ele foi avisado e não fez nada, é ruim. Se ele não tinha a menor ideia, é ruim também. Então, assim, não tem uma perspectiva positiva para ele. Falando um pouco sobre o futuro, a gente está no dia 10 de outubro, uma terça-feira. O conflito, enfim, acho que um pouquinho mais tranquilo tá do que estava há 3 dias atrás. Existe medo de que o Hezbollah, no sul do Líbano, no norte de Israel, avance e também use essa oportunidade para atacar Israel. E, enfim, a gente não sabe quanto essa guerra pode durar e o que pode acontecer. Eu não quero que você faça previsões, porque eu sei que é muito difícil, mas que você, pelo menos, pontue o que a gente tem que ficar atento, o que você acha que pode acontecer, enfim, o que a gente deve ficar atento nesse momento. Se o Hezbollah vai atacar, possível. O norte de Israel está vivendo um momento tenso. Muitas pessoas já deixaram suas casas no norte de Israel por medo do que pode acontecer. Tiveram os primeiros disparos de foguetes da Síria, então a situação está piorando bastante nesse sentido, né? Os ataques aéreos. Por terra, dificilmente mais alguma coisa vai acontecer, eu acho. Mas pelo ar, tem muitos ataques acontecendo. O que a gente tem que ficar de olho, sinceramente, na situação dos reféns? A gente acabou falando pouco, mas tem cerca de 200 reféns civis israelenses, não só israelenses, né? Mas 200 reféns que estavam em Israel, que foram capturados e levados para a faixa de Gaza, entre crianças, idosos, tem cidadãos americanos, tem até a perspectiva de terem brasileiros no meio. Então, a gente vai depender, eu acho que tudo depende muito da situação dos reféns. O quanto Israel vai atacar depende da situação dos reféns. O quanto vão abrir negociação depende da situação dos reféns. Então, eu acho que essa é uma chave, uma parte muito importante que ainda vai ser desvendada. Porque o que o Hamas e a Jihad Islâmica querem é a libertação dos 5.000 presos em território israelense, que são considerados por Israel terroristas. Não sei dizer se todos são terroristas. Eu não faço parte da inteligência israelense nem do sistema carcerário, então não posso dar essa informação. Mas eles querem a libertação de todos, para aí eles libertarem, supostamente, esses reféns. A gente também não sabe se todos os reféns ainda estão vivos. Mas eu acho que essa é a peça-chave que todo mundo tem que ficar atento. Há alguns anos atrás, teve uma liberação de um soldado israelense que era refém lá por 1.200 presos, né, se não me engano. Gilad Shalit. E era um soldado. Agora não era nem civil. São civis. Eu acho que uma das perspectivas que eu estava vendo do que poderia acontecer a partir disso, e não pelo governo de Israel, e muito menos pelo Hamas, mas que deputados de Israel, árabes e judeus, já têm começado a falar, e não sei se tem ganhado força ou não, sobre, agora sim, uma janela de oportunidade para se repensar e se criar 2 estados na região. Você acha que que a gente tem uma janela de oportunidade, ou você acha que, enfim, você acha que as coisas vão mudar? Você acha que vai manter igual? É difícil saber se as coisas vão mudar. Eu acho que é uma... janela de oportunidade é uma palavra, é um termo que talvez não me agrade tanto por tudo que está acontecendo, né? Pelo número de vítimas, enfim. Mas eu acho que expõe a urgência de falar francamente sobre esse tema. Porque enquanto o Hamas estiver no domínio da faixa de Gaza, a gente não tem perspectiva nenhuma de paz. Então, o mundo como um todo, a comunidade internacional precisa se mobilizar para que a situação da Palestina seja outra. Porque tem uma situação interna da Palestina que precisa ser resolvida também. Mahmoud Abbas não tem mais condição de estar no poder. E se ele sai, o que vai acontecer? A gente não sabe. Algum outro grupo extremista ou até o próprio Hamas vai ser eleito para dominar a Cisjordânia? Que aí, olha... Aí a gente não tem perspectiva nenhuma de algo positivo mesmo. Então, enquanto é tempo, mais ou menos, né, porque algo terrível já aconteceu, toda a comunidade internacional precisa se mobilizar para colocar esse tema na pauta e para ter uma criação de um Estado que tenha um governo democrático, eleito pelo povo palestino, que possa dialogar com Israel e que impeça que haja ataques dos 2 lados.
Só falando uma coisa que você estava falando dos civis que estão sequestrados lá, eu lembrei de algo que eu vi recentemente. Aquele vídeo da mulher que estava pelada na parte de trás de um caminhão, com os braços quebrados, pernas quebradas e, enfim, morta. Recentemente viram que a mulher era alemã, que estava lá a turismo e estava no festival também se divertindo e não era uma cidadã israelense. E os comentários que eu vi a partir disso era, nossa, ela nem israelense era e estava lá. Ah, porque se ela fosse, tudo bem, entendeu? E isso Olha que me pegou muito, porque é quase como se Nem assim, israelense se você... As pessoas conseguem se identificar e criar uma aproximação com europeus, com alemães, com franceses. Agora, com israelenses e judeus, por algum motivo, as pessoas não conseguem se colocar no lugar, ou não que não conseguem, mas tem uma dificuldade maior. Você sabe que motivo é esse. Não me venha com essa, que você sabe. Eu acho que é um exemplo muito claro de antissemitismo mesmo, que às vezes, para mim, é duro de entender o que é antissemitismo e o que não é, sabe? É algo que, para mim, é novo, talvez, que eu nunca pensei sobre isso, que agora eu tenho pensado mais na minha vida. E quando eu percebi, depois de um tempo, que os comentários para uma mulher alemã, cidadã, que não tinha nada a ver com nada, eram diferentes de uma israelense civil, eu entendi um pouco do que se diz, por que o antissemitismo é mais forte em momentos assim e por que é tão difícil de falar sobre esses temas. Então, também acho que é uma reflexão aí para quem não se identifica tanto com esse conflito, não se identifica tanto com as vítimas, que, enfim, são pessoas igual todas as pessoas. Né? A questão do preconceito é que você não escolhe a hora que alguém vai te colocar lá. Alguma hora alguém te coloca lá. Uhum. E é muito sofrido. É muito sofrido. Você lê um negócio desses é violento num grau, mas num grau que não dá para aceitar. Até porque, só para lembrar alguém que pense assim, antes de nascer, você não preenche um formulário falando assim, onde eu quero descer na Terra agora que eu vou nascer. As pessoas que nascem em Israel, elas não escolheram necessariamente estar num lugar que está no meio de um conflito de 75 anos. Né? Não escolheram. São pessoas que vivem lá, é a vida delas. Podem votar para um lado, podem votar para o outro, podem ter nada a ver com nada. E tudo bem elas morrerem e serem estupradas e levadas, o corpo ser levado para Gaza, para a família não poder enterrar? Tudo bem? Porque elas nasceram numa região onde tem um conflito? Não dá para aceitar isso. E realmente, tipo, Emicida, te amo, mas a dor do judeu não choca, me desculpa. Se chocasse, as pessoas não iam estar comemorando o que aconteceu. As pessoas estão comemorando, dizendo bem feito. Elas estão, eu li. E pessoas relevantes, não é só tipo a escória. Assim, é a escória, mas não só pessoas lá no submundo do Twitter. Tem pessoas grandes comemorando, né? Sim, sim. Tem gente comparando o que aconteceu com a revolta do gueto de Varsóvia. Políticos, pessoas públicas. Isso tem nome. Uhum. É antissemitismo o nome. E as pessoas... Não adianta querer forçar essa narrativa de que o antissemitismo não existe. Ele existe, sim. E o fato do antissemitismo existir não exclui toda a dor e todo o sofrimento do povo palestino, que merece uma representação melhor do que o Hamas, que merece um governo melhor do que o de Bibi Netanyahu para dialogar, que merece alguém melhor do que Mahmoud Abbas para ser o líder que pode levar à criação de um Estado palestino. Apesar disso tudo, mesmo com isso tudo, o antissemitismo continua existindo. E a cada vez que a dor dessas pessoas é minimizada, isso é também antissemitismo. E a população da Palestina que também não escolheu nascer lá, né? Pois é. Ninguém escolheu nascer em lugar nenhum, né? E mesmo que tivesse escolhido ir para lá, cada um tem direito de escolher onde você quer viver e vai ter a sua vida em paz. Isso é importante também. Para terminar, Anitta, eu queria que você falasse onde as pessoas podem se informar sobre o tema, pessoas legais para acompanhar, para seguir, porque vai durar ainda mais um tempo. E infelizmente. Isso aqui não é para responder todas as perguntas, mas é para dar um norte. Bom, vocês podem seguir a gente do Instituto Brasil Israel em todas as redes. No Instagram, nós somos o Instituto Brasil Israel. No Twitter, ib_br. Olha, eu recomendo muito que vocês sigam as pessoas que são as nossas colaboradoras, o Michel German, a Karina Calandrin. Acompanhem a Daniela Kresh em todos os conteúdos que ela produz pra gente, assim como a Revital Poleg, que é uma ex-diplomata que estava envolvida nos acordos de Oslo também. Acompanhem o João Miragaia, que é um historiador extremamente interessante, que também é super nosso parceiro do IB. Tem o portal Israel de Fato, que tem notícias sobre Israel em português, então é uma fonte boa para acessar a informação.
E é isso que eu tenho a dizer. Você falou do Gabriel Paciornik. Tem o Gabriel também, Paciornik, Eu que gosto também dele. tem esse viés humano, né? Ele tá contando o que tá acontecendo na vida dele lá. Uhum. E que acho que também é uma realidade importante de ser trazida. O João Miragaia mora lá também, né? O João Miragaia mora lá desde 2009. Para terminar, então, eu queria ler um texto de um soldado israelense que foi ontem convocado. Ele estava indo em direção para a guerra e antes de ir, né, antes de ele vestir a farda, ele escreveu um pouco a opinião dele e no final ele coloca um pouco uma perspectiva de paz que eu acho que, enfim, não sei se é uma esperança falsa ou não, mas é algo que eu acho interessante terminar o podcast. Ele chama Nir Avishai Cohen. Ele diz que em meio à dor terrível e ao enorme sofrimento, procuro buscar fragmentos de esperança. Pouco depois da terrível guerra de Yom Kippur, foi assinado um acordo de paz entre Israel e o Egito. Temos de compreender que não existe maior ativo de segurança do que a paz. Mesmo o exército mais forte não pode proteger o país da mesma forma que a paz protege. O caminho da paz será sempre melhor do que o caminho da guerra, aquele que temos trilhado há muito tempo. Então é isso, acho que é a mensagem que fica. Tem mais algum recado? Não, gente, é isso. Acho que essa também é uma guerra de narrativas e eu entendo que tem outras perspectivas. Não existe parcialidade nessa hora, é a dor das pessoas. Cada pessoa que você vai conversar vai ter uma dor diferente. E, no fim, é um discurso muito utópico, mas é só a paz que vai levar a gente para um caminho melhor. O que a gente vai tentar fazer é informar. A gente não vai em nenhum momento apagar a dor do povo palestino, mas a gente também não vai aceitar que apaguem a nossa dor. É a dor de cada um de nós que está tendo familiares tendo que ir para o exército, que tem amigos correndo para bunker, ou que perderam alguém. Todo mundo em Israel conhece alguém que morreu nessa carnificina que aconteceu. Então, acho que toda dor tem que ser considerada e os ataques terroristas não têm que ser diminuídos. Acho que essa é a minha mensagem final. Anitta, muito obrigado. Eu sei que você está cheia de coisa e a gente marcou de uma hora para outra essa entrevista. Muito obrigado mesmo. Eu queria muito falar sobre esse assunto e você acho que é a melhor pessoa para isso. Obrigado, viu? Obrigada a você pelo convite. É sempre ótimo estar aqui, um espaço de troca, de escuta. E acho que, de certa forma, também esse contato te trouxe um conhecimento pessoal sobre uma parte sua antes pouco explorada, talvez. De nada por essa, hein, Ione? Então, os dois me ajudam. Então, um prazer estar aqui. Obrigado. E da próxima vez você vem pra gente falar do Santos, que eu acho que é um pouco Pelo melhor. amor de Deus.